Como saber a vontade de Deus? Há momentos na vida em que o barulho do mundo parece mais alto do que a voz de Deus. Há estações em que as decisões pesam no coração, e você se pergunta se realmente está caminhando no propósito que Deus tem para você. Imagine-se diante de um vasto campo, cada direção se estendendo até o horizonte, mas nenhuma com uma placa indicadora clara. É exatamente assim que pode parecer buscar a vontade de Deus. Um terreno cheio de opções, mas sem um caminho óbvio. Mas considere isso: uma bússola sempre aponta para o norte. Mesmo quando o viajante não sabe por onde ir, a bússola permanece firme, constante, guiando-o através de terras desconhecidas. Da mesma forma, a palavra de Deus e o seu Espírito são a nossa bússola espiritual. Eles nos guiam firmemente, mesmo quando ainda não conseguimos ver o mapa inteiro. O Salmo 25:9 diz: Ele guia os humildes em retidão e lhes ensina o seu caminho. Isso não é apenas uma promessa, é um princípio. O coração humilde, o espírito ensinável, sempre recebe direção de Deus. Hoje, vou mostrar como você pode saber o que Deus quer que você faça. Também vou orar uma oração poderosa com você, em nome de Jesus. Então assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Vamos olhar agora 3 maneiras pelas quais Deus revela sua vontade a você e como você pode alinhar seus passos ao plano perfeito dele. Amigos, um dos maiores presentes que Deus nos deu é a sua palavra. Ela não é apenas uma coleção de escritos antigos ou história distante. É a voz de Deus escrita, viva e ativa, pronta para te guiar. Se você deseja saber o que Deus quer que você faça, o primeiro lugar aonde deve se voltar é as Escrituras. Sua palavra não está em silêncio. Ela fala sobre cada situação, cada decisão, cada caminho. No Salmo 119:105 está escrito: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa passagem não diz que a palavra é um holofote que ilumina toda a jornada. Diz que ela é uma lâmpada para os pés. Ou seja, ela dá luz suficiente para o próximo passo. Não mostra todo o caminho, mas dá claridade suficiente para onde o pé vai pousar. Isso nos ensina que conhecer a vontade de Deus geralmente se trata de confiar nele com o passo à sua frente, mesmo que o resto ainda esteja nas sombras. Quando você lê a palavra, está colocando seu coração em alinhamento com o dele. Está abrindo seu espírito para ouvir o que ele está falando. Às vezes, as palavras saltam da página. Você pode estar lendo e, de repente, parece que Deus está falando diretamente com sua necessidade. Isso não é acaso. É assim que ele revela sua vontade. Sua palavra corrige, direciona, conforta e confirma. Talvez você esteja se perguntando como reconhecer quando uma passagem está falando diretamente à sua situação. Muitas vezes vem com uma sensação de paz. Não necessariamente um caminho fácil, mas uma paz no espírito que aquilo é o que Deus está mostrando a você. Outras vezes, a palavra confronta. Ela revela onde seus pensamentos ou planos estão se afastando do coração de Deus. Em outras situações, fortalece. Confirma que o desejo dentro de você está alinhado com o propósito dele. Um exemplo poderoso disso está na vida de Josias, em 2 Reis 22, 10, 11. Quando o livro da lei foi encontrado e lido para Josias, o rei rasgou suas roupas em profunda humildade. A palavra revelou a vontade de Deus para a nação. Mostrou onde eles haviam se desviado. E Josias respondeu com arrependimento e ação. A palavra falou, e ele seguiu. Assim é hoje também. A palavra revela, orienta, fala. Às vezes, amigos, as pessoas esperam por uma voz vinda do céu ou um sinal dramático. Mas a vontade de Deus é muitas vezes revelada na leitura fiel e constante da sua palavra. Quanto mais você lê, mais conhece o coração dele. Quanto mais conhece o coração dele, mais clara fica a sua vontade. Pense na palavra como um espelho. Tiago 1:23-25 diz: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não faz o que ela manda, é como alguém que olha para o seu rosto natural num espelho, pois ele se olha, vai-se embora e imediatamente se esquece de que tipo de pessoa ele era. Mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, esse será feliz na sua prática. Quando você lê a palavra e a coloca em prática, está entrando na bênção da orientação divina.
Não se trata apenas de saber, trata-se de fazer. A obediência abre a porta para a clareza. Às vezes você pode se sentir preso, sem saber qual passo dar. Volte para a palavra. Procure os princípios de Deus. Pergunte a si mesmo: o que eu desejo está alinhado com a verdade dele? Combina com o caráter dele? Leva ao amor, à justiça, à misericórdia, à retidão? Uma vez, eu estava sobrecarregado com dívidas há anos, sem conseguir sair do ciclo. Por mais que eu tentasse, parecia impossível melhorar. Mas conforme me aproximei mais de Deus e passei mais tempo na palavra, algo mudou. Comecei a perceber que a palavra fala claramente sobre essas coisas. Em Deuteronômio 28:12 diz: Tu emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E em Provérbios 22:7, o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo ao que empresta. Percebi que viver endividado nunca foi a vontade de Deus para mim. Nunca foi o plano dele que eu vivesse sob esse fardo. Na época, eu não via saída. Tudo ao meu redor dizia que pedir emprestado era normal, necessário. Mas tomei uma decisão. Escolhi confiar na palavra de Deus acima do que eu via. Resolvi resistir ao impulso de pedir empréstimos novamente. No início pareceu ridículo. Parecia impossível. Como parte da vida, algo que eu simplesmente teria que aceitar. Mas então me perguntei: se eu não preciso mais pedir emprestado, por que me preocupar tanto com o crédito? Se minha confiança está em Deus como provedor, posso confiar que Ele fará um caminho, mesmo que o sistema do mundo diga o contrário. E por tudo que exige pontuação de crédito, aprendi a viver sem, porque Deus é minha fonte. Tenho cartões de crédito para conveniência, mas nunca uso-os para ficar devendo. Assim que uso, pago imediatamente, sem deixar dívida acumular. Deus é meu provedor. E amigos, há mais de 10 anos estou livre de dívidas. Louvo a Deus. Nosso Deus é fiel. E se Ele fez isso por mim, fará por você também. A palavra é o padrão. Deus nunca o guiará de forma contrária à sua palavra. É por isso, amigos, que a palavra deve ser sua primeira base. É sua bússola espiritual. Ela o mantém longe de caminhos que parecem bons, mas não são de Deus. Provérbios 14:12 nos lembra: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sentimentos podem enganar, até boas intenções podem enganar, mas a palavra jamais o fará. Quando você enche seu coração e mente com as Escrituras, começa a discernir a diferença entre seus próprios desejos e a direção de Deus. E quando estiver incerto, vá mais fundo. Ore enquanto lê. Peça ao Espírito Santo que revele o significado das passagens. Peça a Ele que fale através das páginas, e Ele o fará. Pois o Espírito Santo e a palavra sempre trabalham juntos. Um revela, o outro capacita. Encorajo você hoje, amigos. Não espere por um sinal extraordinário. Comece pelo ordinário. Abra sua Bíblia. Deixe sua palavra iluminar seu próximo passo. Esta é a primeira e mais confiável forma de saber o que Deus quer que você faça. Amigos, depois de fundamentado na palavra, outra forma poderosa pela qual Deus revela sua vontade é por meio do guiar do seu Espírito. O Espírito Santo não é distante nem silencioso. Ele está presente, ativo e falando com aqueles que estão dispostos a ouvir. Se você está perguntando o que Deus quer que você faça, ouça o Espírito que Ele colocou dentro de você. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado significa seguir. Significa que há um caminho que o Espírito traça diante de você, e quando você está sensível ao seu guiar, ele o conduz passo a passo. O Espírito fala de formas gentis, porém inconfundíveis. Às vezes é um movimento suave, uma sensação de paz sobre uma decisão. Outras vezes é um aviso claro, um freio no espírito que diz: não vá por ali. Esse guiar é muitas vezes sutil, mas poderoso. Ele não grita acima do ruído. Em vez disso, o chama à quietude, à confiança. Mas como saber se é o Espírito quem está guiando, e não apenas seus próprios pensamentos? Uma forma é pelo fruto que produz. Gálatas 5:22-23 nos lembra do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando o Espírito guia, esses frutos estão presentes.
Há paz mesmo em decisões difíceis. Há amor mesmo quando correção é necessária. Há domínio próprio mesmo quando o caminho mais fácil parece tentador. Outra forma de reconhecer o seu guiar é que o Espírito nunca contradiz a palavra. O Espírito e a palavra sempre concordam. Se você sente um direcionamento que vai contra as Escrituras, não é o Espírito de Deus. O Espírito o guiará mais profundamente na verdade, nunca para longe dela. Considere a história de Filipe e o etíope em Atos 8, 29 e 30. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe essa carruagem. Filipe obedeceu imediatamente, e isso resultou na salvação de um homem faminto por verdade. Filipe não esperou confirmação de outros. Respondeu ao guiar do Espírito, e aquela obediência abriu portas para a vontade de Deus se cumprir. Assim é como o Espírito guia. Ele o impulsiona de maneiras que podem parecer pequenas, mas levam a propósitos grandes. Às vezes, amigos, queremos que Deus revele todo o plano, mas frequentemente o Espírito só dá o próximo passo, como Filipe. E é ao dar esse passo que mais do caminho se revela. Quando você segue o guiar do Espírito, pode não entender por quê, mas pode confiar que Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que há do outro lado da sua obediência. Houve momentos na minha própria vida em que o Espírito me moveu a dar passos que não faziam sentido no natural. Uma ligação para alguém que estava em meu coração. Uma decisão de segurar-me quando tudo em mim queria seguir em frente. Um impulso suave para dar quando eu queria segurar. E cada vez que obedeci, algo mais profundo foi liberado. Às vezes trouxe paz. Às vezes trouxe rompimento. Mas sempre me levou mais perto do propósito de Deus. Ouvir o Espírito não se trata de correr atrás de sentimentos. Trata-se de cultivar sensibilidade. Vem de passar tempo em oração, ficar em silêncio e permitir que o barulho do mundo se acalme. É nesse silêncio que sua voz se torna mais clara. Isaías 30, 21 fala dessa promessa maravilhosa. Os seus ouvidos ouvirão uma palavra por trás de você dizendo: este é o caminho, ande nele. Sempre que você virar à direita ou à esquerda. Essa passagem retrata a imagem de um guia que caminha tão perto que você consegue ouvir sua direção. O Espírito está tão perto assim. Ele não está longe, esperando que você descubra sozinho. Ele está perto, pronto para guiá-lo conforme você ouve. Mas esse guiar requer confiança. Requer que você não confie na sua própria compreensão. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando o Espírito guia, ele muitas vezes o guia além da sua compreensão. Ele o conduz à confiança, à entrega. Pode haver momentos em que você resista, incerto de aonde o passo o levará. Mas cada passo com o Espírito é um passo rumo ao melhor de Deus. Uma coisa importante a lembrar, amigos, é que o Espírito não o guia com medo. 2 Timóteo 3,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se o medo está dirigindo sua decisão, pare. Medo não é voz de Deus. O Espírito o guia com poder, com amor e com mente equilibrada. Ele pode chamá-lo a passos que o estiquem, pode chamá-lo a sair em fé, mas sempre o equipará com paz, força e clareza. Então, enquanto busca saber o que Deus quer que você faça, ouça o guiar do Espírito. Passe tempo em quietude. Deixe sua paz ser seu guia. Deixe sua voz liderar você. Segundo as Escrituras, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. Amigos, depois de ouvir a palavra e sentir o guiar do Espírito, resta uma chave vital para saber o que Deus quer que você faça: o conselho sábio. Deus nunca o chamou a caminhar nessa jornada sozinho. Ele coloca pessoas na sua vida que carregam discernimento, sabedoria e experiência para ajudá-lo a navegar as decisões à sua frente. Provérbios 11, 14 diz: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso não é apenas uma recomendação, é um princípio de proteção. Quando você se cerca de conselheiros piedosos, se posiciona sob uma cobertura de sabedoria. O conselho sábio é como ter uma lanterna ao caminhar por caminhos incertos. Você pode ter o mapa em mãos, a palavra. Pode sentir a bússola do Espírito guiando você, mas a lanterna
O conselho de outros ajuda a iluminar os pontos cegos, ajuda a ver o que seus olhos podem estar perdendo. É por isso que o conselho sábio é tão essencial. Ele não substitui a palavra nem o espírito. Complementa-os, aguça sua visão, ajuda a confirmar o que Deus já está falando ao seu coração. Considere o exemplo de Moisés. Quando ele liderava o povo, o peso da liderança ficou muito pesado. Em Êxodo 18, 17 e 19, Jetro, seu sogro, viu o fardo que Moisés carregava e ofereceu conselho. Disse a Moisés que liderar o povo sozinho não era bom e sugeriu que ele escolhesse líderes capacitados para compartilhar a carga. Moisés ouviu, aceitou o conselho e isso trouxe força e estabilidade à nação. Se Moisés tivesse recusado aquele conselho, o fardo poderia tê-lo quebrado. Mas o conselho sábio trouxe clareza e direção. Amigos, em momentos de decisão, o orgulho pode surgir. Podemos acreditar que sabemos o suficiente, que vemos o quadro completo. Mas Provérbios 12:15 nos lembra: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que ouve conselhos é sábio. Ouvir conselhos não é fraqueza, é sabedoria. Requer humildade admitir que precisamos de perspectivas além da nossa. Essa humildade abre a porta para que Deus fale por meio de outros. Mas nem todo conselho é sábio. Você precisa ser criterioso. Busque pessoas cujas vidas produzem fruto. Pessoas enraizadas na palavra, guiadas pelo Espírito e que vivem com integridade. Essas são as vozes que Deus usará para aguçar seu caminho. Em 1 Reis 12, 6, 8, vemos o perigo de ignorar o conselho sábio. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei e buscou o conselho dos anciãos que serviram seu pai. Eles aconselharam-no a liderar com bondade e aliviar o fardo do povo. Mas Roboão rejeitou esse conselho sábio. Em vez disso, buscou jovens com quem cresceu, que o incentivaram a governar com dureza. Essa escolha dividiu o reino. As consequências foram graves. Esta é a razão pela qual o conselho importa. Pode ser a diferença entre entrar na vontade de Deus ou se afastar dela. O conselho sábio o ancora. Oferece estabilidade quando emoções turvam sua visão. Traz clareza quando as opções parecem esmagadoras. Lembro-me de uma ocasião em que estava diante de uma grande decisão de vida. Eu achava que tinha todas as peças montadas, mas ao sentar com um mentor de confiança, sua perspectiva expôs algo que eu havia perdido. Ele não falou para me impressionar, falou a verdade com amor. Suas palavras estavam alinhadas com a palavra de Deus e confirmaram o que eu sentia do Espírito. Salvou-me de um erro custoso. Essa é a potência do conselho. Ele aguça, protege, constrói. Eclesiastes 4, 9, 10 nos lembra: 2 são melhores do que 1, porque tem boa recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. O conselho o ergue, mantém você firme, ajuda você a continuar no propósito de Deus. Até o apóstolo Paulo, cheio de revelação e chamado, valorizava o conselho. Em Gálatas 2:2, Paulo escreve que subiu por revelação e comunicou o evangelho pregado aos que tinham reputação, para garantir que não corria em vão. Paulo entendia que mesmo com grande revelação, o conselho traz confirmação. Garante que o caminho está certo. Então, meus queridos amigos, quando você estiver diante de uma encruzilhada, não fique sozinho. Busque conselho. Seja humilde o bastante para convidar as vozes que Deus colocou ao seu redor. Ouça aqueles que falam com amor e verdade, cuja sabedoria é moldada pela palavra e pelo Espírito. Deixe o conselho ser a lanterna que ilumina seu caminho, porque na multidão de conselheiros há segurança. Amigos, Deus não está escondendo sua vontade de você. Por meio de sua palavra, seu Espírito e conselho sábio, Ele está revelando fielmente o caminho preparado para você. Confie nele. Siga seu guiar. E você caminhará com coragem no propósito que Ele planejou para a sua vida. Agora, a todos que estão ouvindo, vamos orar ao Senhor. Quero que você ore esta oração comigo, ou a ouça em fé, para receber todas as bênçãos que ela traz. Vamos orar ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei Eterno, vestido de majestade e força, cujo trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu falas e os céus tremem, Tu ordenas e a terra obedece.
Dou-te graças, Senhor, pelo dom da tua palavra que guia meus passos. Agradeço pelo Espírito Santo, que me conduz em verdade e revela as coisas ocultas. Pai, venho diante de ti pedindo o perdão dos meus pecados. Purifica-me de toda injustiça e renova em mim um espírito reto. Assim como tu me perdoaste, também perdoo aqueles que me ofenderam, libertando toda mágoa. Procura meu coração, ó Deus, e remove qualquer coisa que me impeça de ouvir tua voz com clareza. Que tua palavra seja minha bússola e teu Espírito direcione meu caminho. Em nome de Jesus, decreto e declaro que a confusão não terá domínio sobre mim. Reboqueio toda mentira do inimigo que procura turvar meu julgamento e distorcer minha audição. Senhor, entrego minha vontade à tua. Alinha meus desejos com tua verdade. Ajuda-me a caminhar em clareza divina, guiado pela lâmpada da tua palavra e pela voz do teu Espírito. Que cada decisão que enfrente seja moldada por tua sabedoria e confirmada por teu conselho. Em nome de Jesus, declaro que nenhuma arma formada contra mim prosperará. Não serei guiado pelo medo ou pelos sistemas deste mundo. Em nome de Jesus, pronuncio bênçãos sobre minha vida e sobre os meus amados. Que a cura flua em toda a área de quebra, no corpo, na mente e no espírito. Reboqueio enfermidades, depressão, ansiedade e todo ataque do inimigo, em nome de Jesus. Cobri-me e aos meus amados com a sombra das tuas asas. Proteja nossos corações, nossas mentes e nossos caminhos. Senhor, como digo esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Nós vimos em acordo, orando uns pelos outros, que teu Espírito Santo nos guie como um só corpo, confirme tua vontade e nos estabeleça em tua verdade. Em nome de Jesus, reivindico vitória, pronuncio cura e dou graças por tua proteção e direção. Que tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agradeço, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, oro. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, escreva a palavra Amém nos comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão sobre você. Em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Faça isso compartilhando o vídeo com um amigo ou familiar que você sabe que precisa da bênção desta oração. Clique no botão de curtir e lembre-se de se inscrever no nosso canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e edificarão seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você foi abençoado para ser uma bênção. Para aqueles que estão ouvindo e desejam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu o convido a receber a graça de Deus com um coração arrependido e aberto. Comece onde está. Seu passado não importa. Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Deus o ama. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Diga esta simples oração de salvação. Querido Senhor Jesus, sei que sou um pecador e peço o teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dentre os mortos. Volto-me dos meus pecados e te convido para entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar e seguir-te como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouve minha oração. Obrigado, Senhor, por me salvar. Amém. Agora que você orou, procure um pastor em sua igreja local para ser batizado e tornar essa decisão pública. O batismo é um símbolo da decisão de seguir Jesus. Encorajo você a ter comunhão com outros crentes para aprender mais sobre sua nova vida e se aprofundar no conhecimento de Deus. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração nos comentários para que possamos apresentá-lo diante de Deus em favor da sua bênção e vitória. Convidamos outros cristãos da plataforma e do mundo inteiro a se juntarem a nós em oração por você. E queremos que você saiba que, mesmo que você não veja a resposta ao seu pedido, isso não significa que não foi orado. Tenha certeza de que estamos elevando cada pedido a Deus, conforme sua vontade perfeita. Creímos no poder da oração para trazer conforto, cura e orientação segundo o plano perfeito de Deus. A Ele seja toda a glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.